que agora sim, né? Agradecer inicialmente, vamos ver aqui se eu... Agora você entrou. Estava estando o Mário aí, a gente estava numa busca aqui, meus irmãos, para que a gente conseguisse fazer a transmissão. Agradecer ao Mário aí, boa noite. Vou colocar aqui no Instagram também, para que a gente possa fazer nossa palestra. E vou ficar com essas duas, esses dois canais, né? Que o pessoal do Instagram fazer o ao vivo aqui, o pessoal do Instagram também, para a gente fazer nossa palestra. Então, eu queria agradecer imensamente ao convite, para que a gente esteja aqui na Associação Espírita O Caminho da Luz, na cidade de Goiânia, Pernambuco, e dizer a vocês da alegria de estarmos aqui, né? Saudar o pessoal do Instagram, que está entrando também, para que a gente possa fazer essa live e falar sobre família, nosso caminho para a cura. E agradecer a todos, né, pela oportunidade do trabalho, por a gente estar começando hoje a falar sobre isso, a trazer essa palestra, essa reflexão. Agradecer a, a Deus a oportunidade do trabalho, a Jesus por estarmos aqui, a os espíritos amigos que estão nessa corrente conosco, para que a gente consiga dar continuidade aos nossos trabalhos. E aí a gente, agora pela tecnologia, a gente vai iniciar com a nossa prece, pedindo a todos vocês para que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, nesse instante, que a gente possa fazer essa conexão, agradecer, agradecer a Deus a oportunidade do dia, a oportunidade da vida, agradecer a esse instante ao qual nós estamos passando, que oportuniza a cada um de nós nos reconfigurarmos, oportuniza a cada um de nós refletirmos sobre os acontecimentos, compreender e refazer rotas diante do que a vida nos apresenta. Senhor, sabemos que ainda somos pequeninos diante das dificuldades da vida. Sabemos que por vezes não sabemos o caminho a seguir e que ainda pela nossa imperfeição perdemos o nosso roteiro. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós gostaríamos de te pedir para aumentar a nossa fé, para que nos coloque mais discernimento, para que a gente busque o nosso melhoramento a cada dia. Iluminai os nossos corações, as nossas famílias, ainda as nossas imperfeições que tanto nos magoam e magoam o próximo. Nós queremos ser melhores, Senhor, mas sabemos que somos limitados ainda pela nossa condição espiritual. Mas dentro do que nós podemos fazer, que possamos fazer, que nós façamos de forma amorosa, caridosa para todos aqueles. Estamos chegando ao início de uma semana e gostaríamos, Senhor, de pedir a Ti que tenhamos essa semana pautada no bem, orando, vigiando, prestando atenção a todos os sinais que são nos dados para que nós possamos sempre gerir a nossa vida pautado no Evangelho de Jesus e no amor que sempre move uma multidão de pecados. Ilumina essa noite, ilumina todos os corações que estão aqui, encarnados, desencarnados, todos os lares representados, para que a luz do teu amor se faça presente, hoje, por todo sempre, que assim seja. Então, vamos dando continuidade aqui, agradecer mais uma vez ao convite de vocês, a todos que estão conosco nessa parceria, né, para que a gente fale um pouco sobre família. Eu acho que é uma das questões que sempre nos faz refletir e nos mostra como a gente quer, através do título da nossa reflexão, que é família,
meu caminho para a cura. E eu lembro muito quando Jesus ele nos fala sobre família, diante de que significa, na verdade, na concepção de Jesus, o termo família. E o meu caminho de cura, porque certa vez o mestre disse que não veio para os sãos, e sim veio para os enfermos, para os doentes. E dentro dessa fala de Jesus, nós podemos dizer que, ora, se Jesus não veio para os sãos, veio apenas para doente, e eu não me vejo doente, então Jesus possivelmente ele não veio para mim, ele só veio para aqueles que são enfermos. Mas aí a gente pode pensar de que doença, de que enfermidade Jesus estava falando. Qual era a verdadeira enfermidade? E aí a gente vai compreender que essa enfermidade era a enfermidade moral, as nossas dificuldades morais, que nós muitas vezes não conseguimos entender, compreender, nem desvencilhar-se delas. A partir daí eu compreendo que a família é uma grande oportunidade para esse aprimoramento. Quando nós falamos família, o meu caminho de cura, por vezes dá a impressão que a partir da família eu consigo essa minha cura e essa melhoria espiritual. Isso certamente poderá vir a acontecer. Certamente eu posso, a partir do que a família me leva, das reflexões, através de tudo aquilo que é jogado dentro do lar, eu posso sim começar a ter uma atitude melhor e começar a minha cura, minha busca dessa cura moral e espiritual. Mas ao mesmo tempo, eu preciso ser muito sincero comigo e indagar também como eu posso me comportar para curar os meus familiares. Como eu posso ser esse pivô? Como eu posso ser esse espírito, esse componente familiar que auxilia aqueles que estão conosco? Porque muitas vezes nós queremos que aqueles que estão lá nos auxiliem e nós acabamos não auxiliando eles e sempre achamos que os outros estão para nos servir e que nós não servimos os outros. Quando nós falamos de doença, quando nós falamos de saúde, nós temos que compreender essa concepção de saúde e de doença hoje pela própria Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, que modificaram ao longo do tempo essa concepção. Porque anteriormente estar doente era não estar bem fisicamente, biologicamente. Mas a gente compreende a partir de um tempo para cá que a concepção de saúde ela é um bem-estar biopsicossocial, ou seja, ela é biológico, psicológico e também o meio social como nós nos comportamos e onde nós vivemos. Então a saúde ela é muito mais abrangente do que nós imaginamos. E Joana de Ângeles ela vai falar isso no livro Plenitude sobre o que significa a doença. Ela explica para nós e quando a doença ela adentra o nosso corpo, quando nós temos os sinais da doença biologicamente, e aí a gente vê o nosso corpo dando esses sinais, nós já estamos num estágio da doença que já está avançado, porque ela se apropriou de nós muito antes, no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido emocional. A primeira doença que nós sentimos, ela se instala na nossa forma energética, no nosso espírito. E posteriormente, nós nos damos conta nisso, o nosso corpo dá sinais desta doença. E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos lembra de que nós não adoecemos através dos vírus, bactérias, micro-organismos diretamente. O que ocorre é que esses vírus, bactérias, micro-organismos, eles se aproveitam da nossa, podemos dizer assim, da nossa célula que está desenergizada no sentido energético, no sentido moral, no sentido espiritual e emocional, e ali se aproveita daquilo para a partir daí se instalar as doenças. Então note que muitas vezes, diante de vários fatores que a doença pode ter, e aí a gente não vai adentrar nesse sentido, se ela é de ordem estritamente biológica, genética, mas a maioria das doenças, nos falam os próprios mentores espirituais,
elas vêm através da nossa é, disfunção energética, quando nós não conseguimos manter os chakras, a energia bem alinhada. E aí nós sofremos com a doença. Então, a partir daí, a doença moral ela também se instala em nós, que seria o egoísmo, o orgulho, a falta de paciência, a dificuldade de convivência, de tolerância e a ausência de perdão, que geralmente são aspectos que nos assolam muito, e principalmente dentro do nosso lar. E é ali, justamente, com aqueles seres familiares que estão conosco nessa jornada terrena, em que nós temos essas diferenças e essas dificuldades de convivência. Tem uma música de Rita Lee que ela diz assim: foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Então, em algum aspecto da nossa vida, em algum momento da nossa vida, dentro do seio familiar, a gente olha assim e diz: ah, eu, eu acho que eu não faço parte dessa família. Principalmente numa fase rebelde que quase todos nós, ou todos nós temos, que é a fase da, da adolescência, né? Aquela rebeldia onde o espírito ele começa a se compreender, ele começa a ganhar uma consciência, ele começa a ter uns quereres, e a partir daí ele vai contra aqueles que estão ordenando à frente do seu caminho. E aí, nesses momentos, nós achamos que os nossos pais não gostam de nós não temos, na verdade, ali algo muito tranquilo para lidar com eles, para conversar com eles, e a partir daí passamos por essas dificuldades. E aí achamos que os pais não gostam de nós, olhamos para os nossos filhos como pais e dizemos que os nossos filhos são muito rebeldes, que os nossos filhos não querem nada com nada. Enfim, a gente vê esse aspecto de dificuldade. E a gente precisa compreender que naquele lar se encontram vários espíritos imperfeitos que tentam, de alguma forma, serem espíritos melhores. Ora, como você reúne dentro de uma própria casa pessoas imperfeitas, pessoas que têm vários defeitos, várias limitações, em busca do maior sentimento que a humanidade pode ter e que ainda não alcançará de uma forma oportuna, que é o sentimento do amor. Só pode, na verdade, haver desavenças. Só pode, na verdade, haver dificuldades. E o que ocorre hoje, muitas vezes, é que nós dentro dos lares, e por que nós falamos que as famílias andam tão dificultosas, destruídas, tão desequilibradas, nós podemos trazer também um aspecto em que nós podemos observar que as famílias, muitas vezes, eu acho que todo mundo aqui, pelo menos se não já jogou ou conhece o jogo de xadrez, né? Onde cada peça ela tem uma função para poder se movimentar no tabuleiro. E aí, se nós mexermos essas peças de formas diferentes, há um desequilíbrio e o jogo não pode continuar, porque o jogo não atinge a sua função. Então, quando a gente vai falar de família, há uma necessidade de cada componente familiar exercer a sua verdadeira função. E o que é que há hoje em dia? O que é que acontece hoje em dia? Muitas pessoas, pais, mães, filhos, filhas, têm dificuldades de exercerem os seus papéis dentro das famílias. O filho, muitas vezes, não quer exercer o seu papel de filho, ele quer ser o pai da família. O pai, muitas vezes, não quer exercer o papel de pai, ele quer ser o irmão do filho, ele quer também ser filho, e ele quer que a esposa passe a ser mãe dele. Então, toda essa desconexão que ocorre muitas vezes acaba por não ter um controle hierárquico familiar, que há uma necessidade que isso exista, e por aí nós vamos ter muitas vezes desestruturação familiar. Então, os filhos se sobrepõem aos pais, os pais muitas vezes se submetem aos filhos. A gente sabe que esse, vamos dizer assim, esse jogo de posições dentro do seio familiar, ele é natural ocorrer. Em alguns momentos, o pai vai se comportar como o filho, vai ter uma necessidade disso, o filho vai ter que tomar a frente como um pai. Depois, isso
vai voltar ao normal e nós precisamos que isso se restabeleça da melhor maneira possível e rapidamente, de uma necessidade de ter aquela família constituída e aquela família ali pronta. O que nós temos dificuldades também de ver hoje dentro do nosso seio familiar, além dessas questões de cada um exercer o seu verdadeiro papel, e aqui vai apenas uma observação, é que muitas vezes os pais, eles querem ser amigos dos seus filhos. E a gente tem que compreender, gente, que os pais não têm essa função de ser amigo dos filhos. O pai, ele precisa ser pai do seu filho, a mãe, ela precisa ser mãe dos seus filhos. Para que seus filhos possam lhe ver como pai, possam lhe ver como mãe. Porque na amizade, no vínculo fraternal da amizade, não há hierarquia. Eles estão todos ali no mesmo patamar. Mas quando nós dizemos que somos e exercemos o papel de pai e mãe, nós estamos ali colocando essa hierarquia tão importante para que eles possam sobreviver, para que eles possam ter limites e encaminhamentos. E muitas vezes falta isso. A gente dá esse encaminhamento, porque amigos eles vão encontrar em qualquer canto. Pai e mãe não. A não ser que eles não encontrem dentro de casa essa função de pai e mãe. E aí eles vão procurar nesses amigos. E nós, muitas vezes, como pais, quando os filhos chegam na adolescência, nós reclamamos a influência daqueles amigos nos nossos filhos. E a gente diz assim, mas como é que pode? Como é que pode ele ter mais influência do que a gente? Você não escuta seus pais? Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos exercendo esse papel de pai. Muitas vezes nós estamos deixando que outras pessoas exerçam o papel de pai e mãe que deveriam ser nossos. Então, a partir daí, a gente vai ter essa concepção familiar da necessidade de conseguir enxergar isso de uma forma melhor. Quando nós vamos olhar também a relação que nós temos com os nossos filhos, a gente fala muito hoje em dia de conversar com os nossos filhos, de escutar os nossos filhos. E há uma necessidade que isso encontre dentro das casas. A gente sente muita dificuldade disso ocorrer. A gente dentro de casa, muitas vezes, a gente pode até escutar, mas a gente precisa também mais do que escutar. A gente precisa conversar com os nossos filhos. E aí, conversar é diferente de escutar apenas. A gente escuta muitas vezes e não dá o feedback. Mas a gente precisa escutar, a gente precisa sentar, a gente precisa depois falar um pouco, mostrar que nós estamos interessados no que ele está querendo dizer, mostrar através dos seus sinais, das suas falas, dar abertura para isso. Não naquele momento deixar o nosso filho com dificuldade para que ele exerça a sua fala, porque muitas vezes os filhos têm medo de falar diante da reação dos pais. Receba os problemas dos seus filhos, receba as dificuldades dos seus filhos, isso nos engrandece também e faz com que a gente aprenda com eles. Então, ter essa relação não significa ter uma relação de amizade. Você pode ser pai e oferecer o melhor que você tem, muito mais do que alguns amigos para os seus filhos. Não vejo essa necessidade dessa amizade toda quando você pode exercer um papel tão bonito, uma missão tão bonita, paternal e maternal. E a partir daí a gente vai ver outras concepções também inversa de ser filho, né? De agir como filho. Porque eu estou aqui conversando com vocês, mas nós podemos dizer muitas vezes que, por exemplo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, né? Eu não tenho família. E a gente esquece muitas vezes que pai, mãe, família, ela não se limita a esse ciclo consanguíneo, aonde a gente está ali com as pessoas do mesmo sangue. Até porque, nessa questão de sangue, a gente vai ver o quanto a gente é irmão do outro, que não precisa ser do mesmo núcleo familiar. Quando alguém necessitando de uma transfusão de sangue, somos nós, às vezes, que temos sangues compatíveis, que doamos esse sangue para aquela pessoa. Então, o sangue corre na veia também. O mesmo que corre no meu, corre no do outro também. Quando uma pessoa necessita de um transplante de órgão, esse transplante de órgão vai também de um como nós para ele. Então, a gente precisa observar um pouco nisso, de como nós somos mais próximos do que nós imaginamos.
Às vezes nos prendemos muito, e claro, esse ciclo familiar que nós nascemos é o mais oportuno e o mais preciso para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas isso também não anula outros ciclos familiares que nós temos, que são ciclos morais, espirituais, que nós temos com outras pessoas. Nós muitas vezes nos deparamos e encontramos com pessoas que nós sentimos uma afeição maior do que o irmão consanguíneo. Isso não quer dizer que eu não goste ou que eu não tenha compromisso com o irmão consanguíneo. Mas eu também enxergo no irmão, no vizinho, num amigo, uma irmandade ali. Às vezes eu sou órfão de pai, de mãe, mas tem uma pessoa que me criou, tem uma pessoa que tem um afeto por mim de pai, tem uma pessoa que tem um afeto por mim de mãe. E da mesma forma eu posso ter pelo outro um afeto por alguém como um filho, um afeto por uma pessoa como uma mãe. Então nós estamos dentro, nós não estamos perdidos, até porque nós temos um pai maior. Que esse pai é Deus. E que a gente não esqueça disso, desse pai maior que está sempre próximo a nós. E que a gente não esqueça que somos filhos dele e nos comportemos como filhos dele. E aí, dentro da concepção da doutrina espírita, muitas vezes nós falamos que nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Mas é interessante isso porque muitas vezes nós nos falamos que somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, mas nós não nos comportamos assim. Ora, se eu sou filho de Deus, se eu sou irmão de Jesus, e você também diz que é filho de Deus, diz que é irmão de Jesus, o que nós somos então? Se não irmãos. Se nós estamos aqui nas mesmas buscas de sermos melhores, de encontrarmos mais um motivo de viver em paz. Por isso que muitas vezes a gente trancar a porta da nossa casa, olhar que os nossos familiares consanguíneos estão todos ali dormindo, muitas vezes isso não nos deixa tão tranquilos, porque nós sabemos que existem irmãos que estão agora passando frio, fome, dor, que o irmão que está agora do outro lado do mundo, que está no Oriente Médio, que está na África, que é irmão nosso, que é irmão meu, que é irmão seu, está passando por fome, está passando por dor, está passando por dificuldade. Por isso que quando a gente liga a TV, quando a gente vê alguma coisa pela internet, a gente sente muito forte aquilo que a gente até desliga, diz, não quero ver isso não. Isso mexe comigo, machuca. Por quê? Porque ali é um irmão seu. Porque ali é um irmão nosso. E a gente precisa alargar muito mais essa visão de família que nós temos. A importância da família dentro de casa, mas ir alargando também essa família espiritual que nós temos. Assim como Jesus fala no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos traz da parentela corporal e da parentela espiritual. Nós somos uma família maior, e por que ainda tantas desavenças? E por que ainda tantos apontamentos? Assim como Jesus lembrou, no momento em que estava numa sala, que bateram na porta da casa, e Jesus estava sentado com muitas pessoas e disseram: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lhe chamando lá fora. E ele disse: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Né? E aí a gente acha que naquele momento Jesus está negando a Maria, Jesus está negando as suas origens. Não. Porque Jesus complementa. Aqui estão minha mãe e aqui estão meus irmãos. Porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, a partir do momento que eu olho para o outro com afinidade, eu aumento a minha família espiritual. Nós nascemos no lar necessário, com aqueles irmãos necessários, diante de vínculos que nós já tivemos, para muitas vezes conseguir reequilibrar esses laços familiares ou apertar mais ainda diante das afinidades. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter e que eu não tenho, na verdade, uma família maior que a família universal. Como eu estou cuidando da minha família dentro do meu lar? E como eu estou cuidando da minha família maior fora do meu lar.
Muitas vezes tem uma frase que eu acho muito legal, muito interessante, que o pessoal coloca muito hoje no Instagram, né? Uma foto da família. Porque a gente olha para as famílias e olha para a família como sinal de perfeição. Então eu reclamo muitas vezes da minha família, porque minha família não é perfeita. Porque a família de fulano faz tudo o que ele quer. A família de cicrano é assim. A outra família daqui é assim. Mas minha família não. Minha família eu não gosto da minha família. Porque minha família ela erra muito. Como se a família do outro sempre fosse uma família perfeita. Ora, nós somos perfectíveis. Nós estamos nessa busca da perfeição. Mas pode ter certeza, meus irmãos, que aquela família do lado que você aponta passa pelas suas dificuldades. Que aquela família que você fala que é modelo de perfeição tem suas dores, tem seus erros. Porque nós somos todos imperfeitos. E aí batemos nessas imperfeições, nos confrontamos, temos esses conflitos um com o outro. Família é essa busca de melhoria sempre. Mas para isso ainda é necessário passar pelos conflitos. O pessoal bota umas mensagens, às vezes, em internet, Instagram, Facebook, né? Foto de família, assim. Tem uma frase que eu acho interessante que se colocam, mas eu pondero algumas vezes que é a gente. As pessoas, muitas vezes, elas colocam assim: família, projeto de Deus, e bota a foto da família. Eu acho interessante, acho que a família é um projeto divino mesmo, principalmente quando nós conhecemos a doutrina dos espíritos que nos fala sobre esses bastidores, sobre a pré-vinda desses espíritos. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente compreenda também que nós precisamos ver e enxergar que quem projeta a vida como Deus é o que é um projeto dele nessa quando as pessoas postam essas fotos, mas quem faz o projeto geralmente é o engenheiro, é o arquiteto. Mas quem executa o projeto é o servente, é o pedreiro, é que todo dia bota o tijolinho lá. E esses serventes e pedreiros somos nós. Não adianta simplesmente nós termos a família e aquilo ser dado a nós por Deus e ser um projeto dele, se nós não somos verdadeiramente família. Se nós utilizamos a família apenas como forma de posições, como forma de se gabaritar, mas nós não vivenciamos e trabalhamos verdadeiramente para a família, para o desenvolvimento da família, diante do que aquilo nos oportuniza. E família é tudo isso. Por exemplo, a gente vê, às vezes, vai passando no Instagram, vai passando no Facebook, né, nas mídias sociais hoje, a gente vai vendo as pessoas postando fotos, né, principalmente em almoços. Hoje em dia, mais difícil por conta do isolamento social, mas a gente, costumeiramente, as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem e botam lá aquela foto bonita, cada um no seu cantinho lá, e a gente tá lá com a complicação, com um problema na nossa família, né? E aí, quando a gente passa e vê aquela foto da família bonita, a gente diz: olha aqui como eles são felizes, como eles vivem tudo em harmonia, em paz. E a gente não sabe, meus irmãos, a gente não sabe, a gente nem imagina a dificuldade que eles tiveram para tirar aquela foto, a confusão que foi para tirar aquela foto. Né? Quem ficava em que posição, quem ficava num perfil melhor, o outro queria ficar do lado, o outro queria ficar do outro, o outro queria ficar atrás, tirou uma, duas, três fotos, não ficou bom, tira de novo, volta, 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 e depois que aquela foto é tirada, cada um vai para o seu canto, fazer sua postagem, falar com alguém, e a gente vê muito a imagem e esquece verdadeiramente a essência das coisas. Então, quando a gente vê, nem tudo é o que a gente vê. Muitas vezes não é o que a gente realmente vê. Ali é apenas uma parte pequenininha do que é viver em família. Então, quando eu olho para a minha família, digo: meu Deus do céu, aqui é uma confusão. A gente para tirar uma foto dessa é em todo canto. É em todo canto.
não nos enganemos. Mas a gente precisa compreender, na verdade, diante de tudo isso, dessas falhas, dos erros, principalmente entre os nossos pais, os nossos filhos, que os nossos pais estão ali para tentar nos guiar da melhor forma possível. Às vezes a gente se magoa com os nossos pais, dizendo que os nossos pais não nos entendem, que os nossos pais não sabem, que nossos pais não nos dão amor, que a gente queria ter um afeto diferente do que a gente recebe ou do que a gente recebeu. Mas é importante lembrar que os nossos pais, eles também são espíritos em evolução. É importante lembrar que nossos pais, antes de nós, tiveram uns pais também. E que nós muitas vezes não sabemos a história do que ocorreu com os nossos pais. E às vezes o que ele recebeu e o que ele está nos dando é o melhor que ele pode nos dar. Porque a gente tem uma visão que os nossos pais sabem de tudo, os mistérios da vida, as situações, mas nossos pais não sabem de tudo. Mas tudo que eles sabem, eles nos passam. Podemos ter certeza disso. Tudo que eles sabem, eles entregam um pouco para nós. Uma canção de Fábio Júnior, que se chama Pai, tem uma hora que ele diz lá: Pai, você foi meu herói e foi meu bandido. A gente tem isso um pouco com nossos pais, né? A gente olha e acha que ali pequenos, nossos pais sabem tudo, os nossos pais compreendem tudo, têm a resposta para tudo. Mas aí, depois, nossos pais nos decepcionam porque a gente criou aquela imagem de perfeição deles. Decepcionam porque eles são humanos, eles também erram, e a gente descobre que os nossos pais erram. Mas quando a gente atinge uma maturidade, a gente nem diz que os nossos pais são heróis, nem diz que os nossos pais são bandidos. A gente simplesmente diz que os nossos pais são os nossos pais. Do jeito que eles são, do jeito que eles podem ser, do jeito que eles nos entregam, do jeito que eles podem apontar e doar o amor que eles têm para nós. Isso a gente precisa levar para a gente. Eu, particularmente, passei por essas situações quando eu tinha lá meus 12, 13 anos. Eu nunca fui um mau aluno, nunca fui o excelente aluno, mas também nunca fui um mau aluno, né? Eu gostava, às vezes, de fazer alguma gracinha na sala de aula, tudo, imitar algum professor, mas não era aquele aluno de ser suspenso, nem de sair de sala. Mas minha mãe, ela tinha uma coisa muito particular dela. Ela ia na escola mais do que eu. E ela ia, não era porque ela era chamada. Ela ia porque ela queria ir mesmo sem ser chamada. E ela ia. E aí ela ia tanto na escola porque era passagem para o local de trabalho dela. Ela trabalhava à tarde, eu estudava pela manhã e ela ia mais ou menos assim umas 11, 11 e pouco. E aí ela parava lá na escola, descia, falava com o coordenador e ia embora, nem falava comigo. E aquilo virou tão cotidiano no nosso dia a dia que aí os meus amigos de sala já passavam e diziam assim: tua mãe passava pela brechinha assim da janela, né? Dizia: tua mãe ali. Eu disse: tá aí mais um dia, mais uma vez, né? E aí, certa vez eu ia saindo do intervalo e minha mãe e o coordenador me chamou, né? E disse assim: Thales, vem cá. Eu disse: opa, diga aí. Ele disse: rapaz, tua mãe veio aqui. Eu disse: eu vi de novo, né? Ele disse: mas tu não sabe o que foi que ela disse dessa vez. E eu disse: o que foi que ela disse? Aí ele disse assim: ela pediu para tirar tudo de lugar. Mas não era porque, assim, mudar tudo de lugar na sala, mas não era porque tu estava sendo influenciado pelos meninos, não. É porque tu era mal influência para os meninos. Eu disse: meu Deus do céu, aquilo, né, soou tão forte. Eu disse: rapaz, será que eu sou tão ruim assim? E aí isso ficou comigo, né? Eu cheguei em casa, né, brincando, mamãe, não sei o que, a senhora disse que era para tirar, para tirar você de sala mesmo, você não deixa ninguém estudar, você não quer estudar, mas não vai deixar ninguém estudar. E aquilo cresceu um pouco comigo, né? E aí quando eu fui fazer terapia posteriormente, o terapeuta disse, eu fui contar ao terapeuta, né, citei esse caso, o terapeuta disse: pode ser daí, né, Thales, que algumas coisas a gente precisa destravar, tal, porque não é bom você receber um fardo desse. Aí eu fiquei todo tranquilo, assim, né? Cheguei em casa e disse: mãe, é bom demais, descobri.
que esses problemas que eu tenho na vida foi a senhora, porque a senhora fez aquilo, tal. E ela disse, ai, foi. Disse, tudo é culpa do pai, tudo é culpa da mãe mesmo, ela dizia. Disse, mas tá certo. E aí foi passando um tempinho, eu fiz mais umas 2 sessões para frente, e o terapeuta olhou para mim e disse, e aí, o que é que a gente vai fazer com isso? Eu disse, fazer com o quê? Ele disse, aquilo que você falou de sua mãe. Eu disse, eu preciso fazer algo com isso? Eu disse, claro, você vai passar a vida todinha dizendo que as suas coisas foi culpa da sua mãe e do seu pai. Qual é a hora que você vai voltar para a sua vida e assumir a sua vida? Os seus pais deram o que poderiam dar a você, e agora você vai fazer disso o melhor para você. E isso é verdadeiro porque, na verdade, diante de todas essas circunstâncias da minha mãe, eu nunca duvidei do amor dela por mim. Em nenhum momento. E hoje, um pouco antes já, mas hoje mais forte ainda, eu compreendo que isso era uma forma dela me proteger, dela me amar. Podia ser uma maneira equivocada, podia ser uma maneira em que ela, no desespero dela, ela estava querendo demonstrar e me proteger, mas foi a maneira dela. E aí nós temos que compreender isso dos nossos pais. É a maneira, muitas vezes, que eles fazem, que eles têm, são as armas que ele tem. E ela, eu descobri, na verdade, que quando ela dizia que era eu que influenciava os meninos, ela estava querendo dizer à escola justamente isso. Ela estava querendo dizer à escola assim, olha, é, tira ele ali, porque senão vocês, os outros alunos de vocês vão mal. Mas ela estava querendo, na verdade, dizer assim, deixa ele só, protege meu filho, porque eu preciso usar essa estratégia para que vocês realmente mudem de lugar. Se eu disser que são os outros que estão influenciando ele, vocês podem dizer, ele não é isso tudo. E aí minha mãe utilizou disso. Mas eu nunca esqueço, e eu nunca duvidei verdadeiramente do amor que ela tem por mim, que ela tem e que me cuidou, porque ela sempre dizia assim, eu queria que você fosse um homem de bem, eu queria que você fosse uma pessoa melhor. E aí eu tive que compreender os equívocos, porque nós vamos errar. Nós vamos errar com os nossos filhos, nós vamos errar, nós erramos com os nossos pais. E a gente precisa, dentro da família, viver esse perdão. Família é lugar de perdão. Família é lugar de você hoje perdoar, amanhã você ser magoado, porque a gente só perdoa quem nos magoa e quem a gente sente magoado. E a gente só se sente magoado com quem a gente ama. Por isso que a gente precisa estar perdoando sempre. Por isso que a gente tem que passar por esse processo de perdão. Por isso que a gente tem que falar sobre o perdão dentro da família. Pedir esse perdão e a gente saber que é uma coisa incessante, que a gente vai continuar tendo que pedir esse perdão porque eu vou errar. Eu não posso achar que só o outro erra comigo. Eu erro também. Eu erro como filho. Eu erro porque eu também não consegui ser o filho que meu pai esperava, mas eu também não preciso ser o filho que ele esperava. Eu sou o filho que ele precisa na minha vida, na vida dele. E aí a gente vai ver que Renato Russo e Dado Villa-Lobos, ali nos anos 80, eles compuseram uma canção Pais e Filhos, que retrata uma história de uma jovem, de um adolescente, que está num diálogo com seu pai, mostrando as dificuldades desse relacionamento. O final da canção ela retrata que mostra que ela se suicida diante das dificuldades dessa convivência familiar. Tem uma parte da canção que ela diz assim: estou com medo, eu tive um pesadelo. E mais à frente ele fala: dorme agora, é só o vento lá fora. Na verdade, ali ela estava dizendo que teve um pesadelo, está com medo, mas não é só daquela noite. É dos problemas que a invadem durante a adolescência, durante aquele momento, durante suas dores. E a gente às vezes não enxerga isso. A gente não consegue olhar para os nossos filhos e às vezes é muito tarde, porque quando a gente vai descobrir, a gente já descobre através de que nossos filhos estão entregues a um vício, já estão num caminho mais dificultoso. Por isso da necessidade de estarmos sempre conversando, sempre fraternalmente, sempre escutando, porque nós aprendemos como pais muito com os nossos filhos. A gente acha muitas vezes que só nós temos algo a ensinar, mas nós aprendemos muito com cada andar deles, com cada visão, com cada fala. Então que possamos também escutar os nossos filhos e da mesma forma que os nossos filhos escutarem os seus pais.
há uma necessidade nessa troca, nesse aprendizado. A partir daí nós compreendemos e alargamos esse conceito familiar. A partir daí eu vou buscando a minha cura espiritual, porque quantas vezes, e hoje, algo que ocorre na nossa família, que ocorria anteriormente, hoje eu já consigo lidar com isso melhor. Hoje eu já tenho mais paciência, hoje eu já tenho mais tolerância, hoje eu já escuto mais, eu já abraço, eu já sorrio diante das circunstâncias. Eu sei que às vezes é uma fala de um momento, eu sei que é uma raiva que vai passar, eu sei que é uma tristeza de algo específico, às vezes eu sei que não é comigo especificamente, eu sei que é outra circunstância. Então a gente vai aprendendo a ser mais tolerante, a gente vai perdoando esses equívocos porque sabemos que nós também nos equivocamos com o outro. Eu, quando concluí meu curso de Direito, quando eu fui fazer minha monografia, a gente foi fazer um tema, e aí a gente, nessa temática, era em relação aos benefícios previdenciários. E ali a gente fez um tema que era a possibilidade de pensão por morte para dependentes socioafetivos. Na época, ainda tinha muitas discussões, até nos tribunais superiores, sobre essas questões homoafetivas e também afetivas como um todo. Porque hoje, o vínculo familiar que a gente precisa compreender, o que nos liga mais do que o elo sanguíneo é o elo afetivo. Nós hoje nos interligamos muito uns com os outros pelo elo afetivo. E nós precisamos utilizar esse elo afetivo. Nós vemos tantos elos consanguíneos indiferentes, e o que precisava muito mais do que o sangue naquele momento era ter um elo afetivo. E a gente esquece. E a letra fria da lei, ela trazia a lei do regime geral da Previdência Social, de que os herdeiros daquela pessoa que falecesse, que teria direito à pensão, seriam os cônjuges, seriam os descendentes, seriam ascendentes. Se não houvesse, retornaria para o governo aquele dinheiro. E aí, na verdade, é uma necessidade de a gente compreender que o que a gente busca é essas relações. Então, se eu venho a falecer, se eu venho a desencarnar, e se eu não tenho um pai, uma mãe, um filho, mas eu tenho uma pessoa que me criou, eu tenho uma pessoa que depende de mim, que me deu afeto. Eu fui criado pela minha avó, eu fui criado por uma vizinha, eu fui criado por uma empregada da casa, que me deu afeto, uma tia, que me deu afeto de um familiar. E eu vou desencarnar e vou deixar essa pessoa desamparada porque a lei diz que eu não tenho vínculo com ela. E aí a gente precisa ir alargando essas questões dos vínculos, que nós temos tantos vínculos afetivos um com o outro. Então fui nessa busca e hoje a gente já começa a ver algumas decisões alargando esse conceito de família. Família é mais do que o núcleo. O núcleo é o local onde a gente nasce para conviver dentro da mesma casa, para viver as diferenças, mas quando a gente sai, a gente também encontra outra família, pessoas diferentes, com visões diferentes, que a gente precisa saber conviver. O Rodrigo lembrou aqui sobre o final da canção de Renato Russo, né? Que aí é uma coisa que ele nos fala. A gente culpa os pais por tudo, né? Você culpa os seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. E aí, até a forma de Renato cantar essa canção, ao final, ela nos pode levar até uma interpretação dúbia. Como se dissesse assim, e o que você vai ser? Lhe perguntando, o que você, quando você crescer? Tipo, você vai ser muito diferente disso? Do que você está reclamando? Ou pode ser essa afirmação, é o que você vai ser quando você crescer. Você culpa eles por tudo, é um absurdo. Você será eles lá na frente. E a gente não lembra, na verdade, dessas concepções que os nossos pais foram crianças, cresceu. Eu, quando nasci, quando era pequeno, assim, olhava meu avô com aquele cabelinho branco, né? E eu achava, na verdade, que meu avô tinha nascido daquele jeito, né?
Mas não, ele nasceu, ele teve a infância, teve a adolescência, teve o convívio com os pais dele, e assim vai. Nós vamos nos modificando. E muitas vezes nós olhamos para os nossos pais com desdém, né? A gente olha assim e diz, eu não quero ser igual a ele nesse sentido, não. Às vezes, uma experiência familiar que nós temos, que o nosso pai bate na nossa mãe, que chega em casa embriagado, que nos trata rispidamente, e a gente olha e diz assim, eu não quero ser, não, eu nunca vou ser igual a ele. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, não é só negar aquilo. É necessário que a gente se transforme, que a gente trabalhe aquilo. Porque se a gente apenas negar que não quer ser igual ali, que ele faz ali, possivelmente nós vamos repetir. Possivelmente nós vamos repetir de alguma forma. Mas a partir do momento que eu identifico e faço realmente eu não quero e eu começo a trabalhar isso, aí sim, eu mudo a minha postura, eu mudo o meu caminho. Hoje nós, se a gente for olhar os casos de pedofilia, a maioria dos pedófilos, eles foram abusados quando crianças. E uma forma de ele tirar aquilo dele se vingar daquilo, é ele repetindo o ato. Ele, no momento, disse que nunca faria isso, tinha nojo que fizesse do que ele foi abusado. Mas a partir do momento em que apenas nega, acaba levando isso e de uma forma psicológica, uma maneira de você retirar aquilo dentro de você, às vezes é repetindo o ato. Então a gente precisa, na verdade, ver o que os nossos pais fazem e trabalhar isso para que a gente não repita. E Jesus nos fala, relembrando os mandamentos mosaicos, de que uma das coisas que a gente precisa ter é honrar o nosso pai e nossa mãe, independente de que eles são, independente do que eles fazem. E a gente não precisa, na verdade, pode até ser forte, amar, mas honrar. Honrar é ter a compreensão de que eles são na nossa vida. Nós só estamos vivos, primeiramente, por conta de Deus, que nos dá a permissão do reencarno. Segundo, pelos nossos pais, que permite que a gente nascesse. Então, o fato de ter uma permissão que nós estivéssemos aqui, isso já é suficiente. Isso é honrar. Isso é a gente compreender as limitações dos nossos pais. Nós não precisamos ter afeto, ter amor. Claro que nós precisamos ter afeto e amor para todo mundo e trabalhar isso. Porque isso só faz mal a nós se nós não tivermos. Mas se não for o momento, ao menos honrar nós devemos. Porque se os nossos pais falharam como pai e como mãe, isso não nos dá o direito de falharmos como filho. Se eles falharam como espíritos individuais na missão que eles mesmos escolheram para estarem aqui, como pai e como mãe, isso não nos dá o direito de nós falharmos como filhos. Então a gente precisa compreender isso para a gente poder ter uma convivência melhor com os nossos pais. Eu vejo que a mudança diante do conceito familiar vem acontecendo todos os dias. Então a gente precisa alargar os nossos olhos para compreender que família é afeto. Independente de cor, independente de raça, independente de orientação sexual, família é afeto. Família é você construir diante das diferenças um com o outro. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos qual seria o resultado do afrouxamento dos laços familiares, os espíritos respondem: seriam uma recrudescência do egoísmo. Observe que Kardec faz uma pergunta apenas dizendo assim: o afrouxamento, não é a ruptura, é o afrouxamento. E os espíritos nos respondem como uma recrudescência do egoísmo. A gente vai observar que o Estatuto da Família, em 2015, ele tem um conceito sobre família. Eu não sei, me permitam aqui, vocês me dizem aí nos comentários aqui do Facebook, se eu mudar a tela aqui, se eu desapareço. Desapareço, né? Eu vou abrir só o conceito aqui, tá? Para eu trazer para vocês, para a gente fazer essa distinção
de como se conceitua família através do Estatuto da Família, né? E a gente vê essa modificação. Me digam aí no Facebook se eu sair da tela, se apagou a tela, por favor. Só para a gente. E a gente vai ver aqui, no Estatuto da Família, ela vai falar, em 2015, o Estatuto da Família dizia que família é um núcleo social, vejam bem, um núcleo social surgido da união entre um homem e uma mulher, por meio do casamento ou união estável. Veja, é um núcleo social formado entre um homem e uma mulher através do casamento ou da união estável. E aí a gente observa que em 2016 o dicionário Ross ele fez uma enquete para que as pessoas mandassem e-mails para que redefinisse o conceito de família, porque eles iriam alterar esse conceito de família no próprio dicionário. Eles receberam mais de 3.000 e-mails com novos conceitos de família. E aí eles agruparam esses e-mails e fizeram um novo conceito de família. E hoje, se nós abrirmos o dicionário Ross, nós vamos ver que o conceito de família é núcleo social de pessoas unidas pelos laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Veja, nós saímos do conceito do Estatuto de Família para um conceito de um núcleo social formado entre homem e mulher através do casamento ou união estável, para agora um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos. Nós estamos caminhando para o que Jesus conceitua a família espiritual, que é através dos laços afetivos. Então, a família, meus irmãos, a família é tudo isso. E é nela que a gente vai descobrindo e vai se fortalecendo para a nossa melhoria. Vai se fortalecendo para o nosso melhor. E a gente agradece aqueles que estão conosco, olhando para eles e dizendo: que bom que você está aqui. Que bom que você está me ensinando isso. Que bom que todo dia você me ensina algo diferente e que eu costumo aprender com você. E a gente vai ver, a partir daí, que família, como diz André Luiz, né? Trate seus familiares como você trata suas visitas. A diferença é que as visitas vão embora, né? E os familiares eles permanecem. Mas se a gente tratasse os nossos familiares como a gente trata as nossas visitas, seria muito bom. Tudo arrumadinho, tudo prontinho, tudo aconchegante, mas às vezes não. E faz parte. Faz parte de tratar assim. Então, não nos espantemos. Achamos que família, na verdade, é comercial de margarina, de que as pessoas acordam de 5 horas da manhã no domingo, 5h30, vai fazer o café cantando, acordam todos na hora que eles quiserem, a mesa está posta, tudo bonito, ninguém tem reclamação de ninguém, vivemos em eterna harmonia. Essa é a busca. Mas se ainda não chegou, faz parte do caminhar. Porque que para nós, acordar de 5 horas da manhã no domingo para fazer café para todo mundo é muito difícil. E família é isso. Família é você estar tomando banho, o outro tá batendo na porta dizendo: não é você que paga a conta de água, não, tá bom de sair desse chuveiro. Família é você sair de um cômodo, deixar a luz acesa, o outro passar e apagar e dizer que não é você que paga a conta de energia. Família é você estar querendo estudar, o outro tá ligando um som na casa, tá conversando com uma pessoa e você não conseguir se concentrar para poder estudar. Família é você estar assistindo alguma coisa na TV, o outro está passando pela frente, o outro está querendo mudar o canal, assistir outra coisa. Isso é família. Isso é família. Família é moído. Família é desavenças às vezes, mas família é perdão.
Então compreendamos que porque nós ainda agimos assim, isso não significa que nossa família não deu certo. Não significa que o mundo não deu certo. Não significa que essa família gigantesca que nós temos aí não deu certo. Família é esse abraço que nós damos em nós mesmos e nos outros. Família é esse moído de repetição das mesmas coisas. E a gente vê muito isso. Quando a gente olha, a gente vê essas questões, a gente olha para a nossa família hoje e pode dizer que coisa boa de vocês estarem aqui. Família, a gente vê os nossos pais, nossas mães, doando o que puderam doar. O que a gente não conseguiu ter como família, como pai e mãe, que a gente não conheceu ou que porventura já não estão conosco, continuam sendo nossos pais, nossas mães. Viemos através deles. Mas temos Deus, o nosso Pai maior, temos Jesus, nosso irmão, então somos todos irmãos. Pensamos nisso. E mãe. Mãe é aquela, né, da família, a que mais a gente costuma dizer, ah, mas mãe é mole. Mãe é mole. É a mesma coisa. Diz a mesma coisa. É todo dia falando a mesma coisa. E aí a gente vai ver uma canção de um cara que eu gosto muito, chamado Rafinha. E ele fala justamente isso para sua mãe, sabe? Que a gente olha para as nossas mães e diz, ah, mãe é mãe demais, mãe diz a mesma coisa. E a gente costuma falar isso verdadeiro. E mãe, muitas vezes são assim, né? Mas de tanto repetir, a gente aprende. E Rafia diz isso nessa canção. Quando ele vai cantar essa canção, a mãe dele está na primeira fileira do local onde ele está cantando. E ele olha para ela e diz, mãe, quando você às vezes chega e pede uma coisa de manhã, repete à tarde, às vezes diz de novo no final da tarde, e às vezes quer dizer de novo à noite, quase que eu digo assim, mãe, tá bom, a senhora é a mesma coisa, diz a mesma coisa, eu não aguento mais não. Mas ele diz, eu lembro também quantas vezes você repetiu as mesmas coisas por mim. E eu faço essa música, na verdade, como uma forma de gratidão a você e lembrar a você o quanto eu te amo. E essa música se chama 1 milhão de vezes. E ela diz assim: 9 meses você me carregou, me esperou e ajeitou a casa para eu chegar. 30 vezes me deu parabéns e não precisou do Face para me lembrar. 60 vezes me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes, todo ano, me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só para me animar. 500 vezes me deu o conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí, para quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com a minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com o lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer para eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida para cuidar da minha. 50.000 vezes rezou para eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história. Pode pedir 5 vezes para eu trancar a porta. Eu vou olhar, vou sorrir, olhar para o céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Agradeçamos aos nossos pais, consigamos agir como filhos e também sejamos os pais nesse processo de aprendizado que se chama família, para que a gente consiga, como Jesus falou, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Somos necessitados da nossa família, do outro, nesse processo de aprendizagem. Meus irmãos, fica aqui minha gratidão. Obrigado por vocês nos escutarem, obrigado por estar conosco e que Deus nos abençoe a todos sempre. Vou fazer aqui a prece final para que a gente possa se despedir. Deus de infinita misericórdia, de infinito amor, nós te agradecemos por esse momento de luz, de amparo, para que os nossos corações possam refletir diante de todos aqueles que cruzam a nossa existência. Que continuamos nesse processo de aprendizado, de amor,
sempre a servir, sempre a compreender, com a paciência, com o perdão, com a dedicação. Somos seres imperfeitos em busca do amor, em busca da melhoria. Por isso, passaremos ainda pelos conflitos, pelas dores, mas na certeza de que o amanhã será de um sol reluzente nos nossos corações. Deus nos ampare e que todos tenhamos uma semana de paz, de luz e amor, e que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal do Instagram. Obrigado aí pela companhia.